boa noite, meus amigos. Vamos dar início a mais uma edição do Clube do Nervo, essa edição de outubro, em que o tema que nós vamos tratar hoje é da maior importância, está na ordem do dia. Recentemente, inclusive, ocorreu um congresso na Europa envolvendo os aspectos relacionados ao diagnóstico de diabetes e também relacionado às neuropatias diabéticas. Na conversa de hoje, nessa edição, nós teremos a participação de colegas que são endocrinologistas e que se dedicam ao estudo da neuropatia diabética, como Luciane Tanu, da UERJ, que é responsável pelo setor de diabetes, de neuropatia diabética da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Clemente Rolim, que é responsável pelo ambulatório de diabetes do Hospital São Paulo, da Unifesp, colegas endocrinologistas que se dedicam já há muitos anos ao estudo não só da neuropatia, mas como particularmente de todos os eventos que envolvem as comorbidades aí compreendidas. E ninguém melhor do que os nossos colegas neurologistas para aquele bate-papo que vai ser muito importante quando bases fisiopatológicas, o diagnóstico e o que a gente pode fazer como possibilidade de tratamento desses doentes e quais são as nossas reais expectativas. Para tal, o professor Wilson Marques Júnior, que é professor titular de neurologia da Universidade de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, o doutor Eduardo Shoa Cavalcante, que é responsável pelo ambulatório neuromuscular da Rede Sara em Brasília, e a professora Camila Pupi, professora adjunta de neurologia da Universidade Federal Fluminense. E eu, que já me dedico também a esse segmento há alguns anos, em que também professor titular da Universidade do Federal Fluminense. Então, vamos começar nesse bate-papo. Aliás, antes, porém, agradecer a todo o time aqui do CopStar, o Bernardo, que dá toda a assistência para que esse evento aconteça, que tudo corra bem, que os links sejam perfeitos, as gravações, e depois também a colocação no YouTube dessa edição. Agradecer também a Raquel que faz toda a parte da programação para nós, e a toda a estrutura do CopStar, da Rede DOR, São Luís, e também agradecer à ABNRJ, já que esta é uma atividade da Academia Brasileira de Neurologia, do capítulo do Rio de Janeiro, é a mais antiga, há mais de 10 anos, em que ela ocorre, e ininterruptamente, a todo mês, uma ou duas vezes por mês. Então, vamos começar nesse bate-papo, conversando. Primeiro, eu gostaria de chamar aqui a Luciane Tanus, para ficar aqui pertinho. Pode pegar o microfone, isso. A professora Camila também, aqui do meu lado, que nós vamos fazer como é híbrido, e vai ser um bate-papo, ter as duas colegas do lado, vai ser muito bom. E vamos começar como o professor Wilson Marques tem daqui a pouco uma atividade. Eu gostaria que o Wilson, então, começasse chamando a atenção do que você acha, Wilson, mais importante que tem acontecido em neuropatia diabética nesse último ano, já que nós estivemos, inclusive, lá no Congresso da Peripheral Nerve Society, lá em Miami, e o tema foi considerado, de novo, também considerado nesse evento europeu. Boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos os colegas que estão aí presentes, né? Quem está participando aí da reunião, né? É uma honra para mim estar participando do seu evento, né? Mais uma vez, né? Assim, quer dizer, eu acho que a neuropatia diabética, acho que ela é extremamente interessante, né? Acho que eu já disse isso num outro evento aí seu, né? Quer dizer, a gente fica se preocupando com muitas doenças raras, né? Assim, especialidade, né? Tal. Mas o diabetes, quer dizer, a gente está caminhando com uma epidemia de diabetes, né? A neuropatia diabética está aí, assim, cada vez mais frequente, né? Nas suas múltiplas manifestações, muitas delas incapacitantes, né? E é engraçado, você fala com o pessoal, você tem amiloidose, fala, nossa, meu Deus, né, tal. Você tem diabetes, é normal, ninguém dá bola mais que tem diabetes, mas diabetes mata, ninguém acredita, né? Então, eu acho assim que, embora, assim, que o mais importante, eu acho, né, quer dizer, são duas coisas, né, quer dizer, os médicos aprenderem a diagnosticar precocemente o diabetes, no nosso caso, a neuropatia diabética, né? E a gente aprender, né, quer dizer, de alguma maneira a tentar, né, quer dizer, assim,
não tem nada a ver que eu faço isso, mas sabe, o conhecimento das pessoas, né, de como prevenir o diabetes, que é importante ter uma dieta adequada, fazer exercício, e são coisas que são extremamente difíceis de serem feitas, né? Então, assim, eu acho assim que é uma tarefa assim extremamente importante, né, da mais alta importância, a gente tomar uma atitude aí de prevenir o diabetes e prevenir o diagnóstico precoce da neuropatia diabética antes da gente precisar fazer aí coisas mirabolantes, né? E a outra coisa é ensinar aí nas nossas escolas, né, as múltiplas formas de manifestação da neuropatia diabética, né, reconhecer precocemente e tentar tratar. Eu acho que, em suma, são as duas coisas mais importantes que eu acho aí em relação ao diabetes e neuropatia diabética. Não, você tem toda a razão, porque daqui a pouquinho já serão 500 milhões de indivíduos com neuropatia diabética no mundo. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, né? E particularmente, inclusive, em áreas do mundo em que não são tão bem providas, como África, enfim, a própria América Latina, Central e assim por diante. Então, essa é uma preocupação, Wilson, é muito grande. E a outra questão também é um tema da maior importância para a gente discutir hoje, a questão do diabetes do tipo 1, em que você equilibra o camarada e, com isso, melhora a condução do nervo. O problema é o tipo 2, que é praticamente uma doença sistêmica progressiva, e é vista hoje como uma doença sistêmica progressiva, que depois que o camarada já está com sua glicose lá em cima, por mais que você equilibre, por mais que você coloque o sujeito com todo um bom posicionamento metabólico, a melhora da neuropatia não acontece. Quer dizer, esse processo é que daqui a pouco nós vamos discutir o que acontece aí. Então, Wilson, já que você tocou no assunto importante, que é chamar a atenção particularmente para os mais jovens, o que você acha, assim, em termos de diagnóstico, que você traria como um fator de importância, que chamasse a atenção bem dos nossos mais jovens? Bom, Oswaldo, eu acho assim, que o conceito fundamental, né, é a gente saber que não existe uma neuropatia diabética, mas múltiplas neuropatias diabéticas, né? Quer dizer, então você tem a polineuropatia de fibrocinas, a polineuropatia atáxica, a polineuropatia sensitiva-motora, as formas focais, né, que são diagnósticos muito difíceis, né? Às vezes, ainda hoje, a gente vê o paciente ser submetido a uma cirurgia de abdômen, pensando que é abdômen agudo, é uma radiculopatia diabética, a gente vê isso ainda, né? Então, assim, acho que o mais importante é a gente assim, ensinar, né? Quer dizer, a gente aprender junto, né? Que são múltiplas formas de neuropatia, a gente tem que aprender a reconhecer e que muitas vezes, né? A neuropatia é a primeira manifestação do diabetes. Então, o paciente não sabe que tem diabetes, não sabe que tem pré-diabetes aí, né? E desenvolve uma neuropatia. Então, assim, é sempre importante ter isso na cabeça, né? Agora, assim, para a gente, né, quer dizer, que lida com isso, que está interessado em fazer diagnóstico precoce, etc., né? As neuropatias de fibras grossas, quando a gente sabe reconhecer a clínica, o diagnóstico delas é mais ou menos fácil, né? Quer dizer, a clínica acaba sendo soberana e aí os exames vêm complementar aquilo que a gente viu na clínica. As neuropatias de fibras finas, as neuropatias autonômicas, elas são de diagnóstico mais difícil, né? Então, assim, a gente tem usado hoje vários métodos para tentar identificar essas neuropatias diabéticas de fibras finas de maneira bastante precoce, né? Então, aqui, por exemplo, a gente usa o Sudoscan, né? A gente usa o PrEP, a gente faz as provas autonômicas, né? Então, são todas assim técnicas. Assim, a gente faz a biópsia de pele, né? Quer dizer, sei que você não gosta da biópsia de pele, mas em alguns casos é importante aí a gente contar para ter certeza que aquilo é realmente uma neuropatia, que não é uma outra manifestação qualquer, né? Então, em alguns casos específicos, acaba ajudando bastante, né? Então, assim, mas isso são coisas assim, são de centros terciários, né, de investigação, mas que ajudam a gente a entender aí melhor a neuropatia diabética e a história natural dessa neuropatia, né? Então, são técnicas que eu acho que são bastante úteis e algumas delas eu acho que são mais simples e vão acabar entrando aí no uso rotineiro em breve ali, né? Tem um processo de validação, etc. Então, acho que a gente vai ter novas técnicas aí em breve. Sudorese, né? A gente tem estudado sudorese,
nesses pacientes, né? São técnicas que, assim, algumas delas vão estar acessíveis, eu acho, para o nosso padrão de vida aí. Eu acho que isso é importante, Wilson. E eu estava conversando ainda há pouco com a Luciane, que já há muitos anos, lá no ambulatório da UERJ, ela se dedica à neuropatia. Nós estávamos até conversando, né, Luciane? Quanto à questão do diagnóstico, às vezes centrado, como você falou. Quer dizer, é o paciente apresentando sintoma e aí que você vai buscar a possibilidade do diagnóstico de diabetes. Então, isso cada vez é mais frequente, é mais em conta disso, né? Exatamente. Eu acho que vai de acordo com o que o Wilson estava dizendo, eu acho que a gente tem, hoje em dia, tem um grande impacto, não só da questão do diabetes, mas a gente sabe do impacto do pré-diabetes, ou de alguma glicemia alterada, e mesmo pacientes com normoglicemia, a gente sabe que existe aí um perfil metabólico com alterações inflamatórias em pacientes com obesidade centrípeta, principalmente, que a gente consegue observar a presença de neuropatia, inclusive em pacientes euglicêmicos. Então, eu acho que a gente, mas pensando assim, num futuro, né, num prognóstico de piora de obesidade e diabetes, a gente tem que estar muito atento para o diagnóstico, né? Então, quando a gente fala em relação à neuropatia de uma maneira geral, a gente tem que pensar que isso tem um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes, apresenta grande morbidade e acrescenta muito mortalidade geral e cardiovascular. Eu estava comentando até anteriormente uma publicação recente do N. Hannes, que foi um estudo populacional que acompanhou pacientes desde 99, eram pacientes que tinham ou não diabetes, e investigação de neuropatia diabética somente com monofilamento, que avalia principalmente a alteração de fibra grossa, que teoricamente seria uma alteração mais tardia, não precoce. E eles viram que alteração na neuropatia periférica, mesmo sem diabetes, eles tiveram uma mortalidade cardiovascular em geral superior ao para os pacientes com diabetes e sem neuropatia. Então, mostrando realmente o impacto que a gente tem na neuropatia. Infelizmente, é uma situação ainda subdiagnosticada. Eu acho que a gente tem que lembrar, assim, eu já vi alguns casos, né, de neuropatia em pacientes com pré-diabetes, e aí a gente pode discutir um pouco assim, por que pré-diabetes? Será que a gente não tem um contínuo de risco aí com aumento de glicemia? Como é que a gente faz o diagnóstico do diabetes? Baseado em quê? Então, tem alguns estudos que tentaram estabelecer critérios diagnósticos pelo risco de algumas complicações microvasculares, principalmente relacionadas à ritmopatia, mas a gente sabe que existe um aumento de risco com o progredir da glicemia. Essa é uma observação importante, porque eu me lembro muito bem que outrora, já há muitos anos, lá no fundão, quando eu pensava numa neuropatia e associava uma endocrinopatia, os endocrinologistas eram muito atidos a valores e muito ao laboratório, a marcadores. Então, eu já vejo uma grande evolução, uma grande evolução, tá, em termos do que você acaba de falar, Luciane, porque esse é o pensamento, né? Quando você tem um paciente apresentando já sinais, sintomas, ou seja, elementos indicativos, eu acho que aí a importância do clínico, quando ele vai examinar um paciente, né, por outra razão, mas ele pensar nessa possibilidade, porque as comorbidades em relação ao diabetes e essas neuropatias é muito grande. Então, particularmente, você acabou de falar, as cardiovasculares e assim por diante. Então, fico muito feliz de ver que os endocrinologistas aceitam mais. Quer dizer, quando eu falo que a neuropatia de fibra fina associada a uma distireoidopatia, então, essa linguagem está sendo mais entendida, né, Wilson? Não é, Eduardo, né, Camila? É só para provocar um pouquinho. Oswaldo, eu não sei se estão me ouvindo, eu estou lembrando agora rapidamente um paper publicado há alguns anos na Neurology. Eles pegaram multicêntrico, clínicas de neurologia especializadas em sistema nervoso periférico, doentes que tinham recebido o diagnóstico de polineuropatia criptogenética ou essencial. 35% eles fizeram TOTG, um teste oral de tolerância à glicose. 35% desses criptogenéticos tinham diabetes tipo 2, no caso, porque eles tinham, na segunda hora pós-sobrecarga, uma glicemia maior que 200.
né, maior ou igual a 200, na segunda hora do teste oral de tolerância à glicose, você faz diagnóstico de diabetes. Então, o legado desse paper é, quando você tem um doente que você não sabe a causa da neuropatia, faça um TOTG, teste oral de tolerância à glicose, um GTT, você vai descobrir 35% tem, na realidade, diabetes, ou pré-diabetes, né? Que é o ensino metabólica, então, que é possível você intervir, né, nessa fase precoce aí. Posso contar uma história? É. Em 2014, eu tive o prazer de defender a minha tese de doutorado, orientada pelo professor Oswaldo, em neuropatia diabética, particularmente na avaliação de fibras finas com um método que é a microscopia confocal de córnea. E nessa ocasião, Legal. havia uma discussão, né, sobre a neuropatia induzida pelo pré-diabetes, mas logo depois, eu diria aí, talvez 2, 3 anos depois, numa PNS, a gente assistiu algumas aulas já trazendo estudos epidemiológicos de pacientes que, não tinham diabetes, mas tinham síndrome metabólica e tinham neuropatia. 2, pacientes que conseguiam fazer o controle glicêmico adequado, ficavam sempre numa curva de controle da hemoglobina glicada e mesmo assim esses pacientes progrediam, né, em termos de gravidade da neuropatia. Então, a teoria única e exclusiva de que, né, a hiperglicemia causava isoladamente ou grande parte da neuropatia diabética foi caindo por terra. Então, muitas outras coisas surgiram de lá de 2014, quando a gente apresentou esse trabalho, para hoje, né? Uma delas é exatamente a neuropatia autonômica, o quanto que a presença da neuropatia autonômica interfere, né, e prediz mortalidade cardiovascular, né? E, inclusive, mortalidade súbita, né? Morte súbita nesses pacientes. Então, outro ponto também que modificou de lá para cá foram as neuropatias induzidas por tratamento, né? Eu acho que teve um trabalho muito simbólico, se eu não me engano foi em 2016, mostrando com maior detalhamento, né, que a redução muito rápida, né, da hemoglobina glicada acarretava numa neuropatia autonômica muito dolorosa. E que essa resposta, essa neuropatia, era proporcional à redução da hemoglobina glicada. Então, isso era uma coisa que se falava pouco, a gente tinha descrito neuropatia insulínica, né? Mas isso não necessariamente acontece só em pacientes que fazem controle glicêmico com a insulina, mas também com outros hipoglicemiantes orais. E eu acho que nesse contexto do tratamento do diabetes, aí vocês vão poder falar muito melhor do que eu, houve muito avanço também, né, em relação a drogas, em relação ao controle glicêmico, e que nem por isso esses pacientes passaram a ter uma história natural diferente da neuropatia diabética. Acho que esse foi o grande shift assim, no nosso mindset, para a gente perceber que neuropatia diabética não está única e exclusivamente relacionada, né, com a hiperglicemia, sim, é uma síndrome muito maior que está relacionada ao sedentarismo, à obesidade, à inflamação, né? E hoje em dia se dá muito mais importância, né, da fisiopatologia inflamatória do que propriamente dita a hiperglicosilação, né? Enfim, a via do poliol, que óbvio também são relevantes, mas dentro desse contexto acaba, né, ficando menor do que propriamente a inflamação relacionada à obesidade. Posso complementar? Claro. Para pacientes com diabetes tipo 1, a gente consegue observar Exatamente. realmente. Parece que são doenças completamente diferentes, né? Controle glicêmico, com melhora de neuropatia, a gente consegue ver nos grandes trials, no DCCT, no EDIC, tanto melhora de neuropatia periférica quanto autonômica quando você faz o controle glicêmico. Mas quando a gente passa isso para estudos com diabetes tipo 2, a gente não consegue observar totalmente com modificação de estilo de vida, com exercício, com dieta e com controle glicêmico, inclusive, uma melhora da neuropatia. A gente não consegue impedir a progressão dessa neuropatia, apesar de existir uma diferença pequena quando comparado com o placebo. Acho que a gente tem um estudo, que foi o Estilo 2, que fez um tratamento multifatorial, e aí tratou peso, modificação de estilo de vida, exercício, dieta, aspirina, e aí sim ele conseguiu talvez mostrar uma melhora da neuropatia, mas a gente não consegue ver isso em estudos
de larga escala, por isso que você falou, né? Existem outras vias presentes em pacientes com diabetes tipo 2, e aí eu lanço a questão de, será que pacientes com diabetes tipo 1, que hoje em dia cada vez mais a gente tem visto questão de obesidade, de lipidemia nessa população, será que isso também vai modificar e a gente não vai conseguir ter tanto benefício, né? E o último ponto para abordar é que essa questão da neuropatia induzida por tratamento, eu já vi, acho que 2 ou 3 casos, e aí existe uma recomendação de que essa queda no controle glicêmico da hemoglobina glicada não seja superior a 3% num período muito curto, para justamente você não precipitar essas alterações. Aproveitando o tópico, né, o tempo que nós estamos e o tempo do Wilson, Wilson, nós chegamos a publicar um tempo atrás um trabalho mostrando exatamente isso, de pacientes com intolerância à glicose, quer dizer, pré-diabéticos, em que dava-nos a impressão de que eram muito mais sintomáticos do que quando se via a população de diabético de tipo 2 em geral, entendeu? Ou seja, dava aquela ideia de que já o paciente aí apresentava muito sintoma sensitivo, com um N mais expressivo do que o Eduardo fez até assim com a cabeça, o Eduardo lembra desse trabalho, né? A Camila também. Então, como é que tem sido a experiência de vocês, desses pacientes pré-diabéticos, com esses sintomas e da evolução deles, porque nós acompanhamos alguns desses pacientes e realmente é isso. A gente não consegue resolver o problema, porque mesmo tratando diabetes, a neuropatia se continua. Qual a experiência de vocês aí no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto? Lauda, é muito parecida, né? Os pacientes que têm essa pré-diabetes aí, né? Eles, assim, é muito frequente, né? Como disse o Rolim aí, né? Quer dizer, o paciente chega com neuropatia de fibra fina, o primeiro exame que a gente faz é o teste de tolerância à glicose, né? E é impressionante, né? A gente faz um monte de diagnóstico de pacientes que não tinha saído, não tinha uma ideia. E quando eles desenvolvem aí neuropatia dolorosa e às vezes algumas desautonomias, assim, dificilmente a gente consegue melhorar isso, né? Quer dizer, isso persiste, né? Difícil de controlar, né? Isso ao contrário daquele paciente que desenvolve muito agudo, né? Não estou dizendo daquele paciente que foi tratado, né? Mas às vezes tem alguns pacientes que começam assim de uma maneira aguda, com uma neuropatia, ou às vezes com uma desautonomia aguda, né? Que é fibra fina também. Esse paciente melhora, né? Alguns a gente chega a usar imunoglobulina, né? E esse paciente melhora. A gente tem vários casos de que, assim, parece um Guillain-Barré de fibras finas, mas o paciente ele é pré-diabético, tem diabetes, e esse paciente costuma melhorar, ao contrário daquele que a manifestação vai se instalando lentamente, né? Como se fosse duas fisiopatologias diferentes aí, né? Talvez na primeira aí uma coisa imunomediada seja importante ali. Isso é a impressão que nós temos, né? E o porquê desse bate-papo é porque muitas vezes tem colegas nossos que ficam angustiados, eles encaminham o paciente, não é? Até mesmo endocrinologistas, eles encaminham com a expectativa de que a gente vai conseguir alguma melhora, quando na realidade isso acaba não se verificando. Eu acredito que lá em Brasília é a mesma coisa, né, Eduardo? Professor, a gente também não tem uma experiência diferente, não. Acho que isso é algo que a maior parte dos neurologistas presenciam, né? Tem alguns fatores interessantes, né? Até do ponto de vista, acho que genético, que podem ajudar a explicar determinados perfis, né? Acho que a gente não sei se o senhor vai querer falar isso mais para frente aí, ou se já fala agora. Se não, a gente vai falar daqui a pouquinho. Não, a gente espera, né? A genética a gente pode esperar um pouquinho. Mas eu acho muito. A gente fica ansioso aí com a genética, mas eu acho interessante sobre a questão também da prevenção, que alguns tipos de intervenções que foram feitas ao longo do tempo, aí, com alguns trabalhos com o uso de essas novas drogas do diabetes, né, para tratamento, elas parecem auxiliar no desenvolvimento, evitando o desenvolvimento de neuropatia diabética em alguns pacientes, né? Assim como parece que as terapias de redução de lipídio parecem também ter, né? As controvérsias são grandes, né? Mas alguns estudos mostram benefício nessas populações aí quando você faz essa intervenção. Talvez explicando esse contínuo, né, do dano microvascular e neuronal nesses pacientes com diabetes aí por N motivos. Wilson, você fica à vontade aí do teu horário, né? Que eu estou preocupado com. Mas como é que Desculpe, mas eu tinha
outro compromisso ali, eu vou ter que sair, infelizmente, mas depois eu vou assistir aí a aula aí, a ensinamento de vocês no vídeo aqui, tá bom? Boa palestra e me desculpa aí por ter que participar, partir. Tchau, Não, até mas foi excelente. Pouco tempo, mas você falou e disse, viu? Obrigado mais uma vez, Wilson, por você até mais, eu sempre que agradeço. Até mais, colaborando com a gente. Abraço grande. Grande abraço, Wilson. até mais. O Rolim levantou ali a mão, botou a mãozinha. Quer fazer alguma observação, Rolim? Exato. Achei super interessante esse tema aí das fibras finas, né? A experiência de vocês. E, de fato, tem saído muita coisa no tipo 2, pré-diabetes metabólica, a questão do emagrecimento, né? Que seria você abordar a resistência insulínica que está presente tanto na glia, no axônio, na célula de Chivan, quanto no gânglio da raiz dorsal, que é uma célula rica em receptor de insulina, de GLP-1. Então, tem um trabalho que eu posso até compartilhar com vocês, de 2019, Diabetes Care, é um grupo do Japão, com confocal. Eles fizeram confocal em todos os pacientes tipo 2, recém-diagnosticado, com menos de 5 anos de diagnóstico, a maioria obeso, com glicada ali de 8, né, e todos com IMC em torno de média de 30. O que eles fizeram ao longo de 2 anos? Um grupo foi tratamento convencional, outro grupo foi, além das drogas anti-hipoglicemiantes, dieta, atividade física e emagrecimento. Conseguiram um emagrecimento em média de 7% do peso, né? Em média perderam aí 10 quilos. A maioria desses pacientes, 80%, entrou em remissão do diabetes tipo 2. Eles passaram a ter uma glicada de 6,2, abaixo do nível de diagnóstico de diabetes. Um pós-prandial, que era de 250, o pós-prandial foi para 140. E com confocal, ela viu, a última autora é a que faz confocal, do grupo do Malik, e ela que fez esse trabalho com o grupo do Japão, ela viu melhora de neuropatia em relação ao basal, né? Na medida que os pacientes entraram em remissão do DM2, tinham menos de 5 anos de diagnóstico, ela viu melhora nos parâmetros de confocal em relação ao grupo convencional, que foi tratado só com drogas orais, né? Então, está se falando muito nessa questão do emagrecimento, de 7% a 10%. Né? Aqui se fala que mais é melhor. Quanto mais o paciente diabético obeso emagrecer, melhor. Então, a experiência que eu tenho tido no consultório é que aquele doente mais grave, com mais sintomático, mais dor, em geral, é mulher obesa com síndrome metabólica. E quando esses pacientes emagrecem, é tudo de bom. Você consegue diminuir droga para dor, você consegue melhorar, lógico, parâmetros de triglicéridos, né, de glicada, mas a experiência que eu tenho é essa. Quando o doente emagrece, tipo 2, ajuda demais a dor, né, dor neuropática. Não tem a menor dúvida, e essa é realmente a recomendação atual, viu, Rolim? Botar todo mundo correndo. Aqui no Rio a gente bota correndo na praia, né? Então, legal. Então, botar a turma se mexendo. Mas tem muita gente que já pega numa faixa etária que a mobilidade e as condições, as comorbidades associadas, alterações articulares, isso acaba limitando o paciente e acaba sendo um desafio enorme, viu? Então, tem muito cuidado com isso, porque eles acabam desenvolvendo uma ansiedade e acaba determinando, então, até um sentimento de, digamos assim, de desinteresse pela melhora clínica. Isso é uma coisa que a gente acaba vendo naquele diabético com muito sintoma, com muita dor, obeso, está pesadão. Então, muitas vezes, ele acaba se abstendo da relação do ambiente social. Isso acontece não só entre as famílias, como até mesmo do ponto de vista social, de colegas. Eu tive colega que se afastou um pouco exatamente por isso, né? Isso é uma experiência de todos. Então, eu acredito que o mais importante, aí a Sociedade Brasileira de Diabetes e Endocrinologia, a Academia Brasileira de Neurologia e as suas setoriais, né, os capítulos, deveriam fazer uma campanha no sentido de constante esclarecimento,
eu acho até que a mídia devia chamar atenção para isso, mas não se dá muita bola para isso, né? Ou seja, é importante que o indivíduo não deixe de fazer seu exercício, não é só para o diabético, mas para a doença cardiovascular envolvida e assim por diante. Entendeu? Você me fez lembrar, quando nós recebemos o microscópio confocal de córnea lá na UF, e a representante da Heidelberg, quando montou o microscópio, eu coloquei a moça e comecei a fazer o exame nela. E era uma jovem de 28 anos, e o que chamou a atenção, a Camila estava do lado, lembra disso, né? O que chamou a atenção é que havia uma redução de fibras, tá? Havia uma redução, e também as células de Langerhans, que a gente vê no exame confocal de córnea, havia uma quantidade maior de células de Langerhans. Quer dizer, eu acostumado a ver biópsia de nervo periférico, né? Aquilo me chamou a atenção e perguntei a ela se ela tinha pai e mãe diabéticos, e ela disse sim. Ou seja, você vê como é que é interessante, né? Ao acaso, essa moça acabou recebendo um diagnóstico, tinha um sobrepeso também, era gordinha, né? Enfim, você veja que isso é uma... E já tem quantos anos isso, Camila? Mais de 10 anos, né? Uns 10 anos por aí, né? Mais de 10 anos. 2011, então, você tem mais de 10 anos. Então, é algo que chama a atenção, e eu acho que um dos grandes recados de hoje é a gente considerar a questão da síndrome metabólica no contexto de se a coisa se desenvolve rápido, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Se está muito tempo, vamos nos cuidar para outros comprometimentos do diabetes. Mas, de qualquer maneira, a neuropatia acaba ficando. E vamos passar, então, a discutir agora as questões de ordem genética, os criptomas, etc. A Camila, essa semana, estava vibrando, botando nas redes sociais aí, viu alguns trabalhos nesse sentido, então, e que estão na ordem do dia. Você, ainda há pouco, antigamente a gente falava das species, né, reativas, as alterações do gânglio, do gânglio da raiz dorsal, sensitivo dorsal, mas existem coisas muito mais interessantes hoje e que já respondem uma pergunta que eu me fazia, né? Por que alguns diabéticos acabam desenvolvendo neuropatia e outros não? E aqueles que desenvolvem neuropatia, por que alguns têm muita dor e outros não? Então, esse é o papo que vai começar agora. Tá? Como é que isso acontece? Vamos lá. Há um tempo atrás, também na PNS, a gente assistiu uma aula super interessante mostrando que os pacientes que tinham polineuropatia simétrica distal, aquela clássica do diabetes, mas que se apresentavam com muita dor, eles não só tinham uma ressonância funcional cerebral alterada, né? Ou seja, eles tinham alterações das vias sensitivas centrais, como também apresentavam polimorfismos genéticos semelhantes. Então, a sensação que dá, né, ao que tudo parece, a gente tem um indivíduo que é predisposto, né, a apresentar não só a neuropatia, mas a neuropatia dolorosa, fazendo aí um complexo de dano não só periférico, mas também central. Quando o professor Oswaldo citou, né, que a neuropatia diabética, principalmente a tipo 2, quando ela evolui a despeito do controle glicêmico, eu lembrei também do acometimento do sistema nervoso central desses pacientes diabéticos, evoluindo para síndromes demenciais mistas, vasculares e às vezes até com depósito de amiloide. Então, né, um paralelo, a neuropatia diabética relacionada à síndrome metabólica, né, o diabetes tipo 2, parece ter um comportamento bem neurodegenerativo, assim, nos moldes, né, do envolvimento cognitivo do paciente diabético ao longo do tempo. Então, não só parece que ele é mais suscetível a apresentar geneticamente essas alterações, como o próprio dano do diabetes, tanto a nível periférico quanto central, acabam determinando uma facilitação da percepção da dor a nível central e periférico. Nós temos ali 4 perguntas, né? Vou pedir uma pergunta, né? Do Luiz Bretones. Boa noite a todos. Atualmente tenho procurado seguir alguns pacientes com polineuropatia diabética através do índice combinado sensitivo. Tenho visto alguns pacientes que têm reduzido progressivamente a hemoglobina glicada
acompanhando uma melhora do índice combinado sensitivo. Na opinião de vocês, acredito que possa haver alguma relação real? Já viram algum trabalho nesse sentido? E aí eu deixo essa questão para ser respondida pelos nossos endocrinologistas. Então, não sei se a Luciane quer comentar, ou eu posso comentar rápido e ela já... Bom, rapidamente, de fato, Luiz, boa pergunta, obrigado, excelente pergunta. De fato, o primeiro passo para melhorar a neuropatia, principalmente a dor, é tratar o diabetes, tratar a hiperglicemia. A hiperglicemia diminui o limiar da dor. Eu sempre falo isso para os pacientes. Olha, uma dor que para mim, para qualquer pessoa não é nada, para a senhora, né, dói demais. Ela pode ter até alodínia, né, porque a hiperglicemia diminui o limiar da dor. Então, quando você compensa o diabetes, principalmente através de dieta, atividade física e emagrecimento, esses pacientes diminuem a glicada e melhoram muito a dor. E a única precaução, Luiz, seria, no tipo 1, se ele chegar para você com glicada de 15, 16, 18, relax, vai devagar, porque se você baixar essa glicada, como comentou a Luciane, muito rapidamente, 3% em menos de um mês, estava 18, você vai para 15 em menos de um mês. E isso é muito perigoso. Você pode desencadear no doente uma desautonomia grave e uma neuropatia do rápido controle glicêmico, uma dor perversa, uma das piores dores, porém, o prognóstico é muito bom. Em um ano o paciente melhora, mas você vai ter que usar 3 drogas aí para tratar a dor, além de tratar a desautonomia. Bernardo, dá para você abrir, Bernardo, um instantinho, só de novo a questão, porque apresentou um índice aí. Ó. Então, através do índice combinado sensitivo, você conhece esse índice combinado sensitivo? Hein, Rolinho? Pois olha, eu conheço o que a gente faz de rotina na Escola Paulista, Unifesp, é o Neuropathy Disability Score, que é o do Peter James Dick, né, modificado. Sim. São o NDS, né? Aliás, o Rodrigo Moreira, aí do Rio, ele que validou em português esse score, né? Exato. O grupo aí do Rio. Até hoje é um paper muito citado, viu? O grupo aí do Rodrigo Moreira, que são os 4 testes. Térmica dolorosa, reflexo aquileu e sensibilidade vibratória. Então, a gente tem usado esse aí, o NDS. Eu não tenho experiência com esse do composto. Eu acho que esse é o mesmo índice que o Rolinho utiliza, né, para avaliação clínica, é o que a gente acaba utilizando lá na UERJ também, mas a gente sabe que existem vários questionários que já são validados para avaliação da clínica de neuropatia diabética. E a gente tem que lembrar de não só a avaliação, porque cada critério diagnóstico que a gente utiliza, por exemplo, esse no NDS, ele classifica quanto mais característica for a dor neuropática, maior é a pontuação. Existem outros, como é o TSS, né, que ele, na verdade, avalia a cada tipo, né, de dor, queimação, dormência, parestesia ou uma dor lancinante, em relação à frequência e intensidade. Então, ele avalia de forma quantitativa, talvez, da dor neuropática. E a gente sempre tem que lembrar de avaliar a intensidade da dor quando a gente pensa em estabelecer uma estratégia terapêutica, porque a gente sabe que, falando um pouquinho da parte terapêutica, conseguir zerar a dor neuropática é um desafio, né? A gente não consegue, quando a gente fala em relação a 30% de alívio da dor, já é um sucesso. Então, como eu falei anteriormente, para diabetes tipo 1, a gente sim consegue observar essa melhora do controle glicêmico da hemoglobina glicada em relação à dor. Para paciente com diabetes tipo 2, a gente não discute que a gente precisa ter o controle da glicada, instituir medidas de modificação do estilo de vida, exercício, perda de peso, mas o quanto isso impacta a dor e a progressão da neuropatia, eu acho que essa ainda é uma questão a ser discutida. A gente não tem ainda tanta evidência que corrobora que a melhora da hemoglobina glicada em pacientes com diabetes tipo 2 tenham realmente uma relação direta com a melhora da neuropatia, mas é óbvio que é um objetivo a ser alcançado. E uma pegadinha nisso, porque assim, a gravidade da neuropatia, ela não se dá do ponto de vista sintomático, ela se dá com o aumento da lesão do nervo. Então, assim,
assim, se pega só fibra fina, teoricamente uma neuropatia leve, mas o cara pode ter uma dor tão importante que ele tem um impacto na qualidade de vida dele muito maior do que um paciente que tem uma neuropatia do ponto de vista neurofisiológico grave, mas que é assintomático. Então, é o professor Oswaldo acabou de falar, é muito difícil a gente conseguir encaixar quem é o paciente que vai ter uma neuropatia, digamos assim, mais sintomática do ponto de vista doloroso e de difícil controle, daquele paciente que é mais grave do ponto de vista neurofisiológico, velocidade de função é menor, amplitude é menor, tudo mais, mas que não tem sintoma. Exato. E que representa 50% da nossa população. É muito, né? É muito elevado. Aliás, Luiz, então esse índice combinado sensitivo, tá? No fundo, os parâmetros que são usados, eles não são tão importantes. O mais importante é, claro, você vai parametrizar para estudos clínicos. E aí são escalas já bem consolidadas e aceitas. Esse índice combinado sensitivo, quer dizer, com esse título, né, com essa denominação, ninguém aqui conhecia. E eu gostaria também de chamar a atenção aqui da colaboração, da atuação, sempre prestigiando o Clube do Nervo, do nosso colega Sidney, lá em São Paulo, do Fabrício, lá em Campinas, do Eloy, lá no Espírito Santo, enfim, toda essa rapaziada. Como aqui agora eu não tenho como ver todos vocês, tá? Porque a gente está sentado numa mesa e eu não estou com um computador, mas agradecer a todos vocês por estarem prestigiando o Eloy da Rua, agora que está lá. Obrigado mesmo. Nada como ter um camarada como o Bernardo para tocar. O Arthur Xavier, Ana Carolina, Cecília, e por aí vai indo. Obrigado mesmo a vocês. O Fábio Anciães, isso, o Fábio. Obrigado mesmo, Fábio, que parece que o som estava um pouco baixo. A gente já está falando mais perto do microfone, viu? A glicada estava baixa demais. Mas, enfim, obrigado a vocês por estarem participando. E eu sei que o Eduardo está doido, né, para ouvir um pouco dos transcriptomas, não é, dos genes envolvidos nesse processo, em que por que uns têm uma retinopatia, outro a nefropatia e outro a neuropatia. E a gente sempre, quando pensa no nervo, a gente vê as células fã, não é? E praticamente algumas doenças, não só hereditárias como adquiridas, elas de hábito acabam bombardeando esse envoltório mielínico. E é nessa fase aí que as coisas acontecem, né? E o grande problema é quando você tem já a lesão secundária axonal. Lesou axônio, perdeu o fiozinho para produzir de novo, não dá. Então, o que poderia interferir aí? O que você andou lendo? A Camila também, que com a contribuição que ela tem dado aí nas redes e chamando atenção para trabalhos muito recentes, o Rolim, entendeu? A Lucene. O que temos de importante nessa organização de diferentes genes envolvidos nesses 3 sítios principais que acabam mais ou um pouco menos comprometidos? Isso é tão interessante que você vê o indivíduo com a neuropatia, às vezes tem pouca retinopatia, mas já tem um comprometimento importante de nefropatia, e assim vai indo. Eu acho que esse balanço é fundamental, e eu tenho me preocupado muito, eu vi o Camilo, vi o Rolinho, vi o Luciano, pelo fato de que não é só fazer o diagnóstico da neuropatia, vamos atentar também para a retinopatia e para a nefropatia. Isso é de fundamental importância, porque eu acho que são fatores interessantes em termos do prognóstico daquilo que a gente pode oferecer ao paciente, qual a expectativa que nós vamos ter em relação a isso. Eu acho que o caminho melhor é esse. Por quê? Porque daqui a pouco a própria nefropatia vai aumentar essa ureia, vou ter um certo grau de uremia, e esse comprometimento renal acaba comprometendo mais ainda aquele nervo periférico. Então, a somação dessas comorbidades, além de um outro aspecto também, que vocês vejam que o indivíduo com mais de 60 anos, então já começa a haver uma perda de fibras e essa perda vai se fazendo, ou seja, se você já perde alguma coisa e já está perdendo, o prejuízo é muito maior. E não esqueçamos que a neuropatia diabética, de um modo geral, é uma neuropatia ao início de fibras finas, grande maioria de fibras finas. Quando você tem um comprometimento motor, isso é incomum. Acontece, mas é incomum. Alteração proprioceptiva, as modalidades atáxicas,
também são incomuns e muitas vezes até de difícil diagnóstico. Algumas condições autonômicas, elas podem até se apresentar de uma maneira tão evidente que, às vezes, tem que levar um diagnóstico diferencial muito mais rico hoje em dia, inclusive até com investigação de DNA do indivíduo, porque pode uma neuropatia, as neuropatias hereditárias. Então, notem que nós estamos vivendo mais. E porque o homem está vivendo mais, esse cuidado com essas condições metabólicas deve ser muito maior, uma atenção muito maior. Eu vejo hoje aqui em Copacabana, em que a Camila também, lá no consultório, né, Camila? Indivíduos com mais de 90 anos, que era coisa rara antigamente. Uma pessoa com 40 anos, na década de 30, 40, já estava em sobrevida. Hoje em dia, o camarada de 100 está correndo na praia, aqui em Copacabana, numa boa. Ou seja, são situações hoje muito diferenciadas, as possibilidades não só de alimentação, do cuidado com a saúde, e eu acho que a gente tem que ter aí nos voltarmos um pouco mais para encontrar respostas melhores em termos de prognósticos para esses pacientes. Ou seja, a questão dos transcriptomas, desses genes, e vamos bater um papinho sobre isso. Eduardo. Então, professor, acho é um tema realmente muito interessante, né? E talvez os avanços nessa área também nos ajudem a explicar as diferenças na manifestação dos tipos de neuropatia, né? Por que um paciente faz uma radiculoplexopatia lombosacra, né, acima de Bruns-Garland, faz uma radiculopatia truncal, ou ele faz um perfil de uma polineuropatia, né, sensitivo-motora, comprimento dependente. Os estudos hoje genéticos eles são mais das neuropatias de comprimento dependente, né, da neuropatia clássica. Tem alguns polimorfismos que estão associados a dano microvascular, né, suscetibilidade a esse dano. São os genes, por exemplo, o VEG, né, que é o VEGF, né, ou alguns outros relacionados a isso. E existem alguns genes que são associados também à própria neuropatia per si, né? Então, a gente tem um estudo aí que é bem antigo, né? Bem antigo não, mas de 2007, que falava sobre a presença de polimorfismos no adrenoreceptor, né? Que é o ADRA2B. Então, esse estudo, ele observou que os pacientes que apresentavam polimorfismos nesse gene tinham 2 vezes mais chance de ter neuropatia quando comparados aos indivíduos que não tinham, né? Que eram diabéticos. Então, talvez a genética possa explicar grande parte dessas alterações, né? A gente sabe hoje que ela já explica por que alguns de nós têm maior propensão, maior chance de se tornarem diabéticos, né? Então, acredito que ela também faça a sua parte na chance de desenvolvermos a neuropatia, até pelos mecanismos de controle. Tem que estar claro também a questão dos fatores epigenéticos, né? Então, como a obesidade, como o sedentarismo, como condições inflamatórias atuando, né, na parte genética, né, nos polimorfismos, acarretando aí na expressão de proteínas mal formadas, disfuncionais e sendo mais propício desse paciente apresentar uma manifestação clínica específica. Sim. E aí entra uma história muito interessante, só para a gente brincar um pouco, né, para a coisa não ficar pesada, né? Mitocôndria, a mamãe que passa para a gente, não é? E aí a questão do estresse oxidativo, das alterações mitocondriais, não só mitocondriais, como você vê no gânglio sensitivo, né? As alterações não só do neurônio, mas também da glia em torno, a satelitose que se forma. E aí, a mitocôndria, como é que anda nessa, hein, Luciane? Eu acho que, na verdade, acaba sendo um dos principais fatores do desenvolvimento das complicações microvasculares de uma maneira geral, né? Inflamatórias. E inflamatórias, exatamente. Então, a gente, quando fala de fisiopatologia das complicações, a gente vê o estresse oxidativo como a via comum de desenvolvimento das complicações. E aí, tanto é que quando foram estudadas drogas que foram tentadas na tentativa de inibir uma das vias, ou a via da aldose, a proteína C, na tentativa de tentar se inibir uma das vias, a gente não consegue ver o benefício, quiçá um malefício relacionado a essas drogas por efeitos colaterais. Mas, quando a gente pensa, talvez, em algumas estratégias antioxidantes, aí
emagrecimento talvez entre nesse contexto, uma vez que, exato, porque uma vez que a gente faça uma diminuição do peso, a gente impacta em glicose, em colesterol, em resistência à ação da insulina e em inflamação. Então, talvez a gente consiga inibir as vias que vão gerar... Multimodal. Exatamente. Vão gerar os metabólitos que vão para a via glicolítica, para o ciclo de Krebs, e vão gerar os metabólitos intermediários para serem gerados o ATP, e aí, com o excesso de nutrientes que hoje em dia existe, a gente acaba gerando um estresse oxidativo. E aí, talvez, drogas que tenham ação patogenética, como seria poucas que a gente tem disponíveis, né, hoje em dia, mas o ácido alfa-lipoico, a benfotiamina, a actovegina, que talvez existem em alguns países, poderiam ter um papel em tratamento da neuropatia, mas a maioria dos estudos são estudos de curta duração, a gente não sabe, né? Venosos, tem trabalhos orais já com ácido alfa-lipoico mostrando também benefício, com dose de 600, ou até saiu inclusive uma publicação de um estudo do Egito com uma dose de 1.200 miligramas oral, mostrando melhora em relação à dor, em relação à velocidade de condução e limiar de sensibilidade vibratória. Então, inclusive nos 4 sintomas principais, inclusive dormência e parestesia, que talvez seja uma das grandes dificuldades em relação a tratar a neuropatia. Eu vou aproveitar. Cadê o Rolim, hein? Pois não. Pois não, estamos aqui. Me lembro bem, Rolim, quando vi essa história dos antioxidantes, e aí uma vez nós estávamos num evento, aí eu disse assim, porra, a maioria melhorou da dor. Aí assim, pô, esse cara está acreditando demais nesses antioxidantes aí, pô. Só o Rolim para acreditar nisso, é um otimista. E eu, um pouco cético aqui no Rio, né, comecei a fazer e realmente tem razão, viu? Quer dizer, mostrando que essa mitocôndria estava lá dando sinal já antigo. Ou seja, esse estresse oxidativo tem uma melhora, quer dizer, a experiência com o uso de antioxidantes tem trazido um lado muito positivo. Eu me lembro muito bem de você, foi a primeira pessoa que falou assim, melhora, eu não acreditei muito, mas você vê que eu dou a mão à palmatória, quer dizer, eu sou exigente. Sim. Lembra disso? Aliás, sabe que atualmente eu sou um crítico em relação aos antioxidantes, porque nós fizemos uma meta-análise, uma revisão para... eu mudei também, porque nós fizemos uma meta-análise, uma revisão sistemática para a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, e publicamos as diretrizes da SBD 2022, baseada em evidência. Então, precisa tomar muito cuidado, porque tem muito colega ortopedista, vascular, eu sempre falo isso, eles estão matando uma formiguinha com um tiro de canhão. O pessoal, Oswaldo, está dando, né, todos os colegas que labutam na área aí de dor, eles estão dando pregabalina para parestesia. Então, até o paciente fala, não, doutor, não dói, eu sinto formigamento, eu sinto adormecimento. Então, não tem sentido você dar uma pregabalina, um painkiller, para um doente que não tem dor neuropática, ele tem amortecimento, adormecimento ou formigamento. Então, nesse caso, que é formigamento, cai bem, vai bem o ácido tióxico. Agora, é lógico, o doente tem dor neuropática, né, choque elétrico, agulhadas, penicadas, você vai dar, seja a pregabalina, o anticonvulsivante ou um antidepressivo dual, né? Mas eu acho que precisa tomar cuidado. Por um lado, tem colega matando formiguinha com tiro de canhão, e tem colega que, quando tem uma dor importante, ele fica dando antioxidante. Não funciona. Dor mais severa, com insônia, com choque elétrico, é anticonvulsivante ou antidepressivo. Não percam tempo com os antioxidantes. Pelo menos isso bate um pouco a literatura, né? E aproveitando um pouco, só para instigar os endócrinos, né? Aquela velha história de fazer metformina, aliás, é ótima a metformina. Eu sempre usei uma metformina quando eu saio à noite, eu vou tomar um vinho, comer um jantar. O pessoal sabe disso. Eu fiz um autoestudo já de 10 anos, 15 anos, e quando saiu o estudo canadense mostrando que realmente tem um efeito muito interessante, preventivo, mas o pessoal esquece que faz depressão de B12, entendeu? Quando vai ao endócrino, tem que proteger esse rim, entra com estatina. Então, a gente sabe que são também situações iatrogênicas a complicar a neuropatia. Comuns, né? O como? tanto que a gente de paciente com deficiência
vitamina B12 que ninguém procura, e quando você vai ver, o paciente está com uma clínica bem exuberante, inclusive, né, com alterações já de esclerose combinada de medula, não está no gibi. Então, acho importante, nesse contexto que a gente vem falando, né, também de incluir na investigação a vitamina B12 e a homocisteína, porque às vezes o nível de B12 flutua, mas a homocisteína é um parâmetro, e o ácido metilmalônico mais fidedigno para a gente identificar que esse paciente deve ter um déficit de B12 que pode melhorar com a reposição. Eu acho que assim, a gente não tem dúvida, com a maioria dos estudos que a gente tem, que a metformina é uma boa droga para tratar diabetes tipo 2. Mas a gente tem que lembrar que com qualquer medicação tem um risco de efeitos colaterais. Um deles é justamente a deficiência de vitamina B12, e existe a recomendação de avaliação e de screening dessa deficiência em todo paciente que usa metformina. Para complementar, eu acho que, assim, quando a gente pensa em diagnóstico de neuropatia diabética, isso eu falo muito com o pessoal da UERJ, a gente tem que lembrar que ele é um diagnóstico de exclusão. A gente tem terços, a metade dos pacientes que têm diabetes, eles têm outras causas de neuropatia, que ou são as responsáveis pela clínica ou coexistem com o diabetes. Então, a gente tem que lembrar das principais causas, e a deficiência de B12 é realmente uma causa importante, disfunção tiroidiana, disfunção renal, então a gente tem que lembrar do impacto das outras complicações do diabetes, doença hepática associada. E 144 causas sistêmicas de neuropatia. Exatamente. Então, assim, as causas mais usuais a gente tem que lembrar e fazer o diagnóstico. Mas existe uma dúvida, eu até queria fazer esse questionamento aqui nessa mesa, pensando, a gente sempre fica na dúvida, que ponto de corte de vitamina B12 a gente deveria pensar que ela poderia ser a causa daquela disfunção, daquela neuropatia, dos sintomas, e com qual valor a gente deveria tratar? Isso é uma coisa que eu acho que não está tão claro na literatura. Qual o ponto de corte que a gente deveria estabelecer para o diagnóstico? A gente sempre fica na dúvida, que meta, qual valor? Se você perguntar para 10 neurologistas vão responder de maneira diferente. Eu estava pensando exatamente nisso, viu? Era quando a gente estava comentando a B12. Porque o pessoal coloca como um corte que não é muito real. Depende de caso para caso. Tem paciente que tem 300 e pouco de B12 e eu reponho. Por quê? Porque, na realidade, se ele vem com a metformina, se ele vem com tratamento associado e já apresenta neuropatia, eu não vou correr o risco. E uma outra coisa também que a gente precisa conhecer, Camila, Eduardo, aqui na Universidade Federal Fluminense, se vocês tiveram a oportunidade de ver, de casos de neuropatia inflamatória em que a única associação que vimos era a deficiência de B12 que melhorou com a reposição de B12. Ou seja, nós temos fatores, tá? Quando a gente fala de genética, né? Quando a gente fala de vários e diferentes genes envolvidos, a coisa é um pouco mais complexa do que parece quando nos referimos a B12. É a mesma coisa da angústia que fica o neurologista do tempo da hipovitaminose B12 a desenvolver uma mielose funicular, por exemplo, em que se passa 2 meses, às vezes o camarada não recupera nada, às vezes um outro você repõe 6 meses depois e recupera alguma coisa. Ou seja, há uma participação não só metabólica, como inflamatória envolvida aí. Então, é um segmento que a gente precisa ter muito cuidado, viu, Luciane? Então, esse corte, na realidade, vai depender principalmente daquilo que nós chamamos hoje da medicina individualizada. Não existem diabéticos, existe a pessoa que apresenta o diabetes ou o pré e tem associação com outras condições e mais a neuropatia. Então, é dessa maneira que a gente tem que encarar, quer dizer, o indivíduo e cabe ao colega que está assistindo a esse paciente ter muito cuidado. Às vezes é melhor pecar por excesso. Muita B12 não tem problema. Agora, muito cuidado também com essa medicina ortomolecular. Ortomolecular. Eu não tenho pruridos para dizer isso. Porque, na realidade, isso aí é uma panaceia de primeira, que não funciona coisa nenhuma, e coloca um B6. Tem pacientes aqui, idosos, que acabam desenvolvendo neuropatia, com ganglionopatia, dolorosa, irreversível, porque já chega com comprometimento metabólico irreversível e não tem mais jeito. Então,
muito cuidado. Quer dizer, o de mais faz mal, mas o de menos pode, às vezes, também ser muito lesivo ao paciente. Eu concordo, o que a gente acaba fazendo é realmente uma medicina digitalizada. Eu só queria compartilhar a angústia do nível da B12, que realmente deixa a gente sempre em dúvida. Eu vou falar... Camila, só uma dúvida, porque, assim, eu acho que vale também a pena a gente comentar que, apesar de não ser amplamente disponível, na rede pública a gente não tem muito acesso, mas o ácido metilmalônico, ele também pode ser uma ferramenta para verificar realmente se há uma deficiência de vitamina B12, né? Assim, a homocisteína não tanto, porque, por exemplo, esses pacientes já têm disfunção renal, você pode perder um pouco o parâmetro, mas o ácido metilmalônico ele pode ser um instrumento aí válido para avaliação, né? Perfeito, bem lembrado. Isso aí faz parte da avaliação, né, da hipovitaminose B12, você lembrou bem. Professor, acho que o senhor tinha falado aí uma coisa que é muito importante, né? Na neuropatia comprimento dependente, né? A gente sempre lembrar que o envolvimento motor proeminente provavelmente ele não advém da neuropatia diabética, e a gente deve pesquisar outras causas, né? Amiloidose, doença de Charcot-Marie, ou até mesmo a sobreposição, às vezes, com ela. Então, é importante que a gente esteja atento, né? A neuropatia diabética, pelo menos a polineuropatia comprimento dependente, ela não costuma ter envolvimento motor proeminente. Onde que a gente examinou, né, eram 10 pacientes de neuropatia leve, 10 moderados, né, 10 graves. Nos pacientes graves, a gente tinha, às vezes, o paciente sem evocação de resposta motora distal e o paciente andando. Né? Você não conseguia evocar a resposta neurofisiologicamente, mas o paciente tinha pouquíssima ou nenhuma alteração motora, né? No máximo tinha uma força grau 4 para dorsiflexão do álix. E isso era uma dissociação neurofisiológica clínica muito grande, que a gente nem costuma ver muito, né? Mas que no diabetes isso é bem característico. Também acho que falou da mitocôndria, né? Eu acho muito interessante, né? Porque assim, sempre pergunta, é um dano primário ou é um dano secundário, né? Então, assim, lembrar que existem algumas doenças mitocondriais que estão associadas ao diabetes. Por exemplo, no caso da MELAS, a forma mais comum não é a doença MELAS, né? Mas é, na verdade, o diabetes com surdez herdado de forma materna, né? Que é o MID, né? Ele é mais frequente. Então, quando a gente tem uma paciente com diabetes, um diabetes, às vezes, de difícil controle, onde você, às vezes, precisa insulinizar até cedo e tem surdez associada, às vezes vale a pena a investigação, né? Principalmente quando é uma história familiar positiva. Sim. E vamos lá, então, falar um pouquinho de tratamento do diabetes, né? Alguma coisa de novo aí? Do tratamento do diabetes, eu acho que cada vez mais a gente tem focado não só no controle da glicemia em si. Eu acho que isso talvez seja a maior mudança que a gente tem visto nos últimos anos, que o tratamento do diabetes ele deve, sim, né, almejar o controle glicêmico, com redução de glicada, mas adicionando outros fatores importantes, né, protetores, principalmente pensando em proteção cardiovascular e proteção renal. Então, cada vez mais a gente tem visto essas drogas, com inibidores de SGLT2, com análogos agonistas receptores de GLP-1, mostrando impacto positivo em relação à questão de proteção renal e proteção cardiovascular favorecendo mais os agonistas receptores de GLP-1 e os inibidores de SGLT2 em relação à proteção renal. Então, cada vez mais eles estão subindo lá na nossa escala, né, de início de terapia associada à metformina. Inclusive, tem uma discussão atual se, na verdade, elas não deveriam ser utilizadas ou não como primeira droga. Acho que ainda é um debate que a gente precisa entender se realmente vale, mas associado para a proteção cardiovascular e renal, acho que a gente cada vez mais tem estudado. E tem alguns trabalhos, inclusive com inibidores SGLT2 principalmente, eu já vi alguns estudos, principalmente em neuropatia autonômica cardiovascular, mostrando impacto positivo em diminuição em aumento da variabilidade da frequência cardíaca, em proteção e evolução, mas eu acho que ainda são estudos iniciais, mas talvez a gente tenha algum futuro para essas terapêuticas. Quer comentar, Rodrigo? Perfeito, concordo plenamente, Luciane. Só acrescentar um detalhe, essa questão da variabilidade glicêmica. É um fator de risco para a neuropatia dolorosa, o paciente que entra nos picos e vales, ele está na montanha-russa, ele faz hipo de madrugada, acorda com 300, pós-prandial de 350. Então, essa variabilidade glicêmica
gera estresse oxidativo que gera dor. É um fator de risco para dor. Então, as drogas que estabilizam o pós-prandial, diminuem o pós-prandial e que não dão hipoglicemia, são melhores para tratar o diabetes, principalmente tipo 2, com dor neuropática, né? Então, essas drogas que agem no pós-prandial, eu tenho, além do que falou a Luciane, né, os inibidores de SGLT2 e os agonistas de GLP-1, que promovem perda de peso. Então, é muito importante, quem trata neuropatia diabética, principalmente dolorosa, fazer o doente DM2 perder peso, né? Isso é muito importante. Então, em vez de ficar dando insulina, sulfonilureia, é importante entrar com essas drogas que promovem perda de peso e tratar a variabilidade glicêmica. Eu tenho tido também uma boa experiência com pioglitazona, embora a pio ela pode promover ganho de peso, ela redistribui a gordura, mas eu tenho usado baixas doses de pio, 15 miligramas, em pacientes que têm pós-prandial alto, principalmente depois da Covid. Doente que tomou vacina aí da Oxford, ou que pegou Covid, eles passam a ter um diabetes. O paciente já é diabético, pegou Covid, ou tomou a vacina da Oxford, eles passam a ter uma hiperglicemia, um diabetes de difícil controle, principalmente o pós-prandial. Eu tenho usado, nesses casos, 15 miligramas de pioglitazona, melhorando o pós-prandial desses pacientes. E não sei qual a experiência de vocês, os diabetes que tiveram Covid, eles pioraram muito do diabetes após a Covid, ou alguns após até a vacina da Covid. Vocês têm visto... Oswaldo, você tem visto pacientes com neuropatia pós-Covid ou com piora da dor? Sim, nós temos, e essa é uma experiência minha, da Camila, dos colegas aqui, em que Legal. essa é uma situação e a outra também pós-vacina. Sempre lembrando que a vacina não faz mal, né? O problema é que o indivíduo fica num estado hiperérgico, hiperimune, em função de uma doença autoimune prévia que acaba se exacerbando devido ao estado imune, né? Para que ninguém deixe de vacinar. Muito pelo contrário. Mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, né? Quer dizer, essas novas possibilidades, que inclusive levam a uma perda de peso, que seria o melhor dos mundos, né? Isso é caro para danar, né? Isso é um tratamento caro. Ou seja, a população brasileira tem dificuldade. A própria classe média hoje, da maneira que ela está tão, digamos, pressionada, né, em termos econômicos, e é uma coisa complicada. Quer dizer, nós deveríamos ter uma política aí em termos de se poder favorecer, porque arranjam remédios tão caros para possibilidade de tratamento de resultado de eficácia baixa, não é? A gente acaba conseguindo isso, enquanto que a possibilidade de nós mantermos o indivíduo ainda ativo, evitando que ele acabe complicando mais ainda e onerando mais, não é, o país, seria muito mais interessante que se investisse um pouco mais nessas novas terapias em que o indivíduo também tem perda ponderal, né? Eu vou colocar aqui uma pimenta nessa discussão, que é, né, uma doença endêmica, como é o diabetes, a síndrome metabólica, né, e doenças muito raras que hoje têm terapias gênicas caríssimas, né? Então, aonde que a gente vai colocar o dinheiro? Porque o dinheiro, né, ele termina. Então, como fazer para priorizar tratamentos e doenças, né, que acometem uma população, né, uma parcela da população maior, ou priorizar menos pessoas, mas que tenham doenças mais raras e que são tratadas. Então, eu acho que é um tema extremamente complexo e delicado para discutir, mas que a gente precisa discutir. Existe uma recomendação atual e uma incorporação da dapagliflozina no SUS. Então, ele vai ser incorporado, inclusive já foi liberado para uso de pacientes com diabetes tipo 2, com doença aterosclerótica estabelecida. Então, ele já está sendo liberado para esse intuito. Então, acho que é um grande avanço que a gente tem para esse benefício. E estão sendo ajustados algumas coisas para indicação para pacientes com doença renal e consciência cardíaca, né, que são também uma das indicações para essa droga. Mas eu acho que foi um grande avanço que a gente teve,
Porque a gente sabe que hoje em dia, para tratar o diabetes na rede pública, a gente só tem metformina ou então sulfa. A gente não tem outras drogas, né? E acaba que tudo que a gente tem falado aqui, que seria tentar modificar resistência insulínica, tentar atuar na base da fisiopatologia, melhorar peso, controlar e diminuir risco cardiovascular de risco renal, a gente não consegue fazer isso na rede pública, mas assim a gente tem essa novidade que é a dapagliflozina sendo incorporada na rede SUS. Quanto é que custa, hein? Dependendo, deve custar em torno de R$150, R$180. Então, vocês vejam um tratamento de R$150 mensal, enquanto que nós referíamos ainda há pouco, Camila e eu, a questão de 2 milhões, 3 milhões, que às vezes é utilizado para um paciente que a gente não sabe se realmente vai ter a eficácia desse tratamento, se vai resultar em alguma coisa. Então, eu acho que é um tema da maior importância se discutir isto também, Camila, viu? Nós precisamos lembrar que, em se tratando de doença diabética, nós temos que atuar de um modo muito claro, muito preciso, porque as complicações são várias. Então, já é uma boa notícia. De algo que não é tão caro, R$150 é muito melhor, se imagina, muito melhor do que o que a gente vê. E aí temos que, como neurologistas, nós temos que ter o pé no chão, isso é fundamental, porque isso nos toca, né, Eduardo? Toca a nossa especialidade, que muitas vezes a gente fica com investimentos altíssimos e possibilidades de resposta muito tênues e temporárias e um custo elevadíssimo. Esse bom senso precisa ser discutido pela sociedade médica de um modo geral. O Conselho Federal de Medicina deveria ter aí, sim, uma discussão bem ampla quanto a isso, para que possamos, né, num futuro governo, termos políticas de saúde sérias, porque nós precisamos economizar. E a melhor maneira de economizar é a prevenção, é a primeira. A segunda é o bom senso no tratamento. Então, eu espero que os políticos, que cada vez menos eles têm de nós a confiança, que eles façam uma reflexão sobre isso. Eu acho que uma atividade como essa, como o Clube do Nervo, não é só de atualização que nós sempre fazemos nesse alto nível, como estamos tendo hoje, mas também nós temos que direcionar a nossa classe, a classe médica, a um comprometimento que às vezes falta, né? A gente trata, tudo bem, o outro vai e faz, mas temos que ter um comprometimento social. E, no caso do diabetes, isso, sem dúvida, é algo que nos preocupa a todos. Eu comentar uma coisa que na pandemia ficou muito claro, quanto que as classes mais baixas, menos favorecidas, têm um impacto muito maior, né, nesses fatores de risco de doenças metabólicas, uma dieta muito pobre em proteína, muito rica em carboidrato, com pouco estímulo ao exercício físico, né, e eles acabam tendo comorbidades metabólicas graves, sérias, às vezes de difícil tratamento, difícil controle, e acaba tendo uma mortalidade maior, né? Então, como dar suporte a essa população, né, tanto no ambiente de SUS, né, como também em outros ambientes, eu acho que é a questão que a gente precisa discutir, né? Como é que a gente ensina desde criança a ter uma dieta equilibrada, a ter num caos que a gente vive, né? Um caos social que a gente vive. Então, é uma discussão difícil, né? Interessante, Oswaldo, esse tema, só um rápido comentário. Quando você me convidou, eu falei, puxa, o que há de novo em neuropatias diabéticas? Uma das novidades é justamente essa, está saindo trabalhos como os determinantes sociais da saúde, como fator de risco para neuropatia e sensível motor e autonômica, tanto no DM1 quanto no DM2. Agora, no ADA, eu fiquei altamente impressionado. Toda grande conferência, toda lecture, tinha um colega nosso, ou uma enfermeira, ou um fisioterapeuta que trabalha com diabetes, para falar sobre a equidade. Eles estão muito preocupados nos Estados Unidos, a questão do acesso aos cuidados de saúde. Justamente a população mais vulnerável, mais desfavorecida, socioeconômica e ambientalmente, é a que tem pior neuropatia, pior prognóstico,
tem mais dor, tem mais pé diabético. Então, eles estão super preocupados, né? Para vocês terem ideia, um frasco de insulina NPH nos Estados Unidos custa $100. Aqui nós temos no SUS, então a gente não valoriza o SUS também. Nós temos insulina disponível para todo diabético que precisar no Brasil. Lá nos Estados Unidos eles não têm, eles têm que comprar $100 um frasco de insulina. Então, eles estão super preocupados com essa questão da equidade, o acesso à saúde universal e à medicação, aos cuidados com a saúde. Mas muito bem. Aproveitando dois grandes endocrinologistas aqui, a questão, você me fez lembrar agora, né, dos flagelos sociais, em termos não só alimentares, mas existe um que está aparecendo hoje, que é a questão da utilização de agentes de tóxicos em geral, não é? E que geram um hipermetabolismo enorme. E a atuação dessas bolinhas todas, desses cheirinhos todos por aí, e o comprometimento maior ainda metabólico. Então, porque existem coisas que são veladas, né, que não se discute do ponto de vista médico e social. Mas, pelo que nós vemos de alguns pacientes em que acabam com o uso de cocaína e outros agentes tóxicos, as bolinhas das festinhas e assim por diante, eu queria saber de vocês, em termos metabólicos, o que isso promove em termos da glicemia desses indivíduos, porque eu já vi alguns desenvolverem diabetes e do tipo 2 de uma maneira extremamente difícil de controlar, ou já eram previamente, não sabiam. Enfim, como é que isso atua? Porque é uma coisa que não se discute, não se fala, né? Então, qual a experiência de vocês? Eu não sei se é o efeito direto das medicações ou dessas drogas e substâncias, né? Mas eu acho que isso vem num conjunto, né? São pacientes que, em geral, usam esse tipo de droga, né? Exatamente. Eu acho que isso vem muito associado com a ingestão alcoólica e, obviamente, muito associado com o erro alimentar. Eu, particularmente, não tenho tanta experiência em relação ao uso de cada droga individualmente em comportamento glicêmico, mas eu acho que isso faz parte de um conjunto de alterações, e aí eu nem digo só metabólica, eu acho que a questão comportamental e psiquiátrica, em geral, acontece. Inclusive, fazendo um paralelo que a gente comentou em relação à pandemia, a gente fez um trabalho de telemonitoramento com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2, e foi surpreendente o quanto existiu uma piora dessa questão comportamental, de medo, de ansiedade, de desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos, alterações de comportamento alimentar e depressão, né, associado com essa questão da pandemia. E apesar da gente tentar o telemonitoramento para, de alguma maneira, prover algum tipo de assistência durante esse período, isso mesmo assim acho que aconteceu pelo medo, né, que isso gerou. Então, eu acho que o comportamento hoje em dia, eu acho que vale para usuários e dependentes dessas substâncias, mas de uma maneira geral, eu acho que tem um impacto muito maior nas doenças, nas desordens metabólicas do que a droga em si. Claro que existem, mas eu acho que um todo, né? Eu acho que tem esse prejuízo. Isso foi uma das coisas que eu comentei, e até comentei com você na época. Tinham duas pesquisas em andamento. Uma era de hanseníase e a outra era em diabetes. E aí era muito claro a alteração comportamental dos pacientes com diabetes. Eram pacientes que, em geral, marcavam comigo e faltavam, que não tinham um compromisso claro com a saúde. E o paciente, né, da pesquisa de hanseníase, não faltava uma consulta, estava sempre no horário, tinha sempre em mãos a prescrição. Então, assim, o comportamento do compromisso com a saúde, né, do indivíduo com diabetes, ele é muito diferente do que em outras patologias, né? Isso eu falo também para síndrome metabólica em geral. Então, mesmo eu estou comentando, eu queria só complementar, porque o que vocês vê, o que nós vemos aqui, e repasso, né, que eu acabo vendo aqui, Copacabana a gente vê tudo, né? Então, eu vejo que esses indivíduos que usam essas drogas todas acabam tendo uma alteração do metabolismo da glicose e são fininhos. Eles são magrinhos, entendeu? É como se fosse uma condição até lipodistrófica, porque eles consomem até a gordura que tem.
e, na realidade, desenvolvem estados hiperglicêmicos e também apresentam dor. Quer dizer, possivelmente, no caso de cocaína, tudo bem, a gente pode entender que a dor, mas você também tem um componente vascular por essa condição catabólica, talvez, não é, devido ao uso da droga. Quer dizer, não sei se vocês têm visto isso ou têm lido. Exato, também. Não, mas você sabe que alguns até, eles são até muito bem nutridos, porque hoje em dia essa rapaziada, viu, come do bom e do melhor, fica magrinho e se droga toda hora. Então, como é que isso, quer dizer, vocês que, como endocrinologistas, como é que veem isso? Quer dizer, é esse estado catabólico que gera essa circunstância lipodistrófica, enfim. Se você já chegaram a ler alguma coisa, ouvir alguma coisa, se já houve uma atenção direcionada para essa população. Aqui na Escola Paulista Unifesp tem um ambulatório só de medicina esportiva, eles estão trabalhando com uso de esteroides em academias, né? E eles têm visto lá uma piora do diabetes, aumenta a resistência insulínica. Mas o que eu posso falar, Oswaldo, minha experiência no ambulatório de DM1 é com cannabis. A gente, mesmo com cannabis, que é considerado uma droga mais branda, nós temos visto muito problema, viu? Cannabis dá gastroparesia, dá carboidrate craving, né? Pacientes adolescentes tipo 1, por exemplo, que começam a usar cannabis, eles passam a ter mais, piora a gastroparesia, piora a desautonomia, e nós fizemos uma revisão sistemática agora para a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, e nós encontramos 2 trabalhos randomizados com uso de canabinoide em neuropatia diabética dolorosa. Um foi negativo, não foi melhor que placebo, e outro foi um efeito marginal, porém com muito problema de efeito colateral, né? Tontura, até delírio. Então, qual é o problema? A SBD ela se posicionou contra o uso de canabinoides em dor por neuropatia diabética. Por quê? Por causa desses 2 trabalhos, e nós não sabemos o problema do efeito colateral a longo prazo, a questão justamente de dependência, alterações de psicose, né? Então, nós não temos preconizado canabinoide para dor. Não sei qual é a experiência aí de vocês, né? Inclusive o Sidney chamou aí a atenção. Obrigado, Sidney, você sempre colaborando muito. E é importante que os colegas façam suas perguntas, porque isso enriquece muito a discussão e todos nós aprendemos juntos. Então, essa questão da era dos canabinoides, né? Quer dizer, esse avassalador comércio, a gente viu, inclusive, que houve um ganho muito grande aí dos investimentos, que aqueles que aplicaram, né, em canabinoides, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Na realidade, essa não é uma panaceia, tem efeitos colaterais, compromete o comprometimento autonômico, ele se exacerba, como você referiu. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E o que falta ainda são evidências. Eu acho que não há estudo controlado, não se tem nada. Se nós considerarmos, só um minutinho, se nós considerarmos que até mesmo a amitriptilina ou várias drogas utilizadas para o tratamento da dor, até hoje não se tem estudos bem estruturados, o grupo que estuda dor deveria ter uma atenção maior nos métodos aplicados no estudo desses pacientes, porque usa, inclusive, a neuropatia diabética como o que eu acho um erro até para estudar a atuação desses fármacos para a dor. Porque você tem complicações com lesão, que ainda há pouco nós falamos, axonais, etc., que são muito variáveis. Cada um tem a sua neuropatia que, enfim, que lhe é peculiar. Então, é muito difícil, do ponto de vista clínico, nós avaliarmos esses pacientes. Ao passo que, se nós formos utilizar em neuropatias de fibras finas sem uma causa definida, desde que não haja uma lesão clara ou uma doença associada, alguns pacientes até melhoram com o uso do canabinoide, mas tem que se ter muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo com essas indicações. Existe hoje um largamano com o uso da cannabis e a coisa não deve ser usada assim, dessa maneira. Eu acho que nós precisamos e carecemos de estudos placebo-controlados, bem definidos.
bom, tem um estudo, mas e a metodologia? Você precisa, quando você tem um estudo que tenha sido positivo, nós precisamos de outros que confirmem isso. Certo. Né? Então, e um grande problema, isso sempre aconteceu em neuropatia diabética, por exemplo, é a questão que sempre advém do método corte, enquanto é que vai ficar essa hemoglobina glicada, cada um fala uma coisa, como se essa hemoglobina glicada ela fosse preditiva do dano do nervo. Entendeu? Coisa que nós vimos agora nesse bate-papo maravilhoso que está sendo, em que realmente não há uma relação direta entre a hemoglobina glicada e a neuropatia que o indivíduo apresenta. Entendeu, Camila? Certo. Comentar que, de fato, assim, o tratamento com canabinóides, né, ou com derivados de cannabis para pacientes com dor, seja ela neuropatia diabética ou outras dores neuropáticas, ela sempre vai entrar em adjuvância, né? Isso é um ponto que tem que ficar muito claro, né? Você fez o tratamento desse paciente com uma, duas drogas de primeira linha em associação ou não, esse paciente não melhorou, especialmente se ele for multissintomático, se além da dor ele tiver insônia, ele tiver transtorno de ansiedade, do humor, é um paciente que pode vir a se beneficiar. Em relação ao estudo clínico especificamente com neuropatia diabética, tem um estudo que se mostrou um pouco mais favorável, que era com droga tópica, né? Não era nem com droga sistêmica. Então, colocando aí como uma possível opção para tratamento de dor localizada, mais localizada do que, né, mais difusa. Mas, eu acho aqui com todos, né, a gente precisa de mais evidência científica, a gente precisa de um acompanhamento mais longitudinal desses pacientes, com controle, né, de segurança, de tolerabilidade, para a gente entender qual é o impacto também de cannabis na peculiaridade que é o paciente diabético. Né? Em relação à questão que o professor Rolim colocou, né, tanto da gasparesia quanto também da questão de craving por carboidrato e psicose, esses sintomas estão mais relacionados com a concentração maior de THC. Né? Mas isso não quer dizer que não possa existir com outros óleos que tenham uma concentração menor de THC. Mas eu acho muito importante porque nem sempre a gente utiliza os derivados de cannabis com a concentração maior de THC. Em geral, a gente começa com concentrações ínfimas, né, de THC, ricos em CBD, que tem um risco de psicose praticamente nulo, né? O canabidiol é até antipsicótico. Mas o THC, sim, é uma droga que tem um risco potencial, principalmente se o paciente é exposto em idades muito precoces, principalmente adolescentes, o risco de psicose é real. E aí tem vários trabalhos, literatura muito farta, né, em relação a esse tópico, principalmente pacientes que têm dependência, né, à maconha fumada, né, que tem altíssimos níveis de THC. Então, são usos, assim, que parece que é a mesma coisa, mas não é. São características diferentes, porque a forma de administração é diferente, porque a concentração de THC e canabidiol é diferente. Então, tem umas peculiaridades que são diferentes e que podem, né, em algum momento, em alguma situação, né, de evolução do paciente, quando ele é muito refratário, quando tem muito sintoma associado além da dor, eu acho que pode ajudar, eu acho que precisa, de fato, de mais estudo para a gente chegar a essa conclusão. Né? A gente ainda está muito no campo empírico. Um último comentário que eu queria fazer, Oswaldo, se me permite, bem rápido. Claro. O Shoa comentou da questão do SUS. Eu acho que os colegas que labutam no SUS, eu trabalho no SUS também com sextonistas, dou aula para sextonistas no SUS, que é o seguinte, a alternativa que nós temos para os pacientes que têm neuropatia diabética dolorosa é perda de peso. A perda de peso melhora a dor, mas não melhora a função neural. Porém, a atividade física, principalmente aeróbica, melhora a função neural. Isso é o que está saindo muito agora, né? Então, perda de peso melhora a dor, mas não melhora a função neural. Porém, atividade física aeróbica, 150 minutos por semana,
né? 50 minutos 3 vezes por semana, aeróbica. No SUS, você pode prescrever no receituário, ele vai passar com uma fisioterapeuta, ele tem equipe multidisciplinar na UBS, se pode orientar esses pacientes a fazer atividade física aeróbica, leve a moderada, 3 vezes por semana, caminhadas rápidas com tênis largo, meia branca, orientar esses cuidados para prevenção de lesão nos pés, de tal forma que ao final da caminhada ele suou, né, não é só andar, é caminhadas rápidas. Isso pode ajudar muito neuropatia. Então, acho que fica esse recado para os colegas que trabalham no SUS, porque realmente no SUS é tudo mais difícil, né? Perfeito, Rolim. Nós chegamos, então, agora às 9 horas e vamos deixar esses minutinhos para os recadinhos finais, né? E, numa gentileza, é claro, nós temos 2 colegas aqui, uma neurologista e uma endocrinologista, e vamos começar, então, com a nossa colega e professora da UERJ, Luciane Tanus. Muito obrigado mesmo, Luciane, pela sua participação e pronta resposta. E o Clube do Nervo está sempre aberto, viu? O momento que você quiser e trazer o que tiver de interesse. E o que você recomenda, o que você gostaria de deixar com um recadinho final para a gente? Primeiramente, agradecer o convite, é sempre um prazer, acho que é o segundo Clube do Nervo que eu participo. Eu acho o seguinte, que quando a gente fala em relação à neuropatia diabética, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na autossuspeição. Eu acho que ela ainda é subdiagnosticada, eu acho que a gente pensa pouco. Quando a gente faz a avaliação, pensar em avaliação de neuropatia em centros terciários, ainda a gente tem a falta do exame do pé em quase metade dos nossos pacientes. Então, acho que lembrar de examinar o pé, de pesquisar sintomas, acho que cada vez mais o diagnóstico deve ser simples. Se a gente pensar que a classificação, o diagnóstico que a gente tem, um guideline que saiu do consenso internacional, do IDF, ele recomenda que a presença de sintomas e ou sinais de disfunção de nervo periférico em pessoas com diabetes, excluindo outras causas, devem levantar a suspeição do diagnóstico. E a gente, apesar de talvez não ter a maior sensibilidade para identificar em estágios mais precoces, a gente tem que lembrar que a gente tem ferramentas simples, pelo menos para avaliação de dor, temperatura, vibração, reflexo na nossa prática clínica, perguntar sobre a dor do paciente, eu acho que isso já faz a total diferença. E como o Olim falou e mencionou durante toda a nossa discussão, é que, obviamente, controlar a glicemia, modificação de estilo de vida e peso para todos os pacientes com diabetes. E tentar orientar a dor pensando em terapias baseadas em patogenética. Acho que isso pode ser uma situação que pode ser implementada na nossa prática clínica. Acho que tem dúvidas em relação à prevenção em quanto tempo, mas é uma possibilidade. E lembrar que o espectro de manifestação clínica ele é muito extenso. Então, cada paciente vai ter uma clínica diferente e, portanto, a terapia que você vai orientar deve ser individualizada, pensando também nas causas potencialmente tratáveis. Mas pensar em neuropatia, eu acho que esse deve ser o recado, porque ainda é muito subdiagnosticada e, obviamente, subtratada. Obrigado, professora. Leonan, dá um pulinho aqui. Leonan, você tem uma pergunta a fazer? Vamos lá. Boa noite. Pode chegar aqui, o pessoal te vê por causa da câmera que está lá. Ó. Isso, dá uma baixadinha aí, isso. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma pergunta em relação à questão da prática de exercício físico, né? Que a gente viu que é muito vantajoso na melhora do paciente que já apresenta um grau avançado da diabetes, né? Eu queria saber, nesse contexto, se a cirurgia bariátrica, qual a experiência da cirurgia bariátrica dentro dessa melhora de dor neuropática diabética? Como é que é o negócio? Cirurgia bariátrica. Teve um trabalho que foi apresentado no último dia da PNS que falou sobre isso e ele mostrou benefício com a perda de peso, tanto na neuropatia da síndrome metabólica quanto também diabetes. Então, não só o exercício físico, mas se eu partir para a questão da cirurgia bariátrica mesmo, eu também posso conseguir essa melhora de peso. Parece que sim, pelo menos teve um trial. Essa observação do parece que sim é perfeitamente prudente, porque nós temos 2 pacientes que foram submetidos a
cirurgia bariátrica, e depois acabou piorando mais o quadro clínico, mais dor ainda. Por quê? Porque as cirurgias podem promover uma resposta paracirúrgica autoimune. Então, o paciente pode desenvolver uma neuropatia autoimune, e que aí você vai ter que fazer a imunoglobulina ou até mesmo o uso de corticosteroides. Mas eu gostaria de agradecer ao Leonan e falar uma coisa para aqueles que estão nos assistindo, que o Leonan, ele é da Liga de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, e todos vocês estão convidados para os colegas de Li. Isso aí, isso aí. É isso aqui, ó. Está aqui, ó. Tá? A revisão de neuropatia diabética, por isso que ele está afinadíssimo. É isso aí. Está afinadíssimo. Parabéns pela revisão de vocês. E convido aos colegas, futuros colegas das ligas aqui do Rio de Janeiro e de outras ligas, Brasil afora, e inclusive de Campinas, viu? Aqui vou deixar uma observação importante para, viu, Fabrício? A rapaziada aí de Campinas participar aqui do Clube do Nervo. É importante, e o Clube do Nervo está aberto para estudos, para possibilidades de produzir, por exemplo, material como esse, porque vocês vejam que opiniões diversas são importantes. A gente só aprende quando você tem a liberdade de expressão, de perguntar e falar, que muitas vezes nas universidades a gente fica com medo danado de professor, né? O professor dá um medo danado, viu? Eu tenho um medo danado de me pelo de professor. Mas obrigado, né, pela sua pergunta. Camila, por favor, com suas recomendações finais. Queria agradecer, mas dizer que eu estou muito feliz desse Clube do Nervo agora estar presencial. A gente já viveu muitas épocas, né, de clubes do Nervo. A última vez que eu estive aqui foi em 2019, ou seja... Bota tempo nisso. Bota tempo nisso, 3 anos. Então, alegria poder estar de novo aqui presencialmente, hibridamente, né? Mas com a perspectiva cada vez melhor, né, dos eventos, das relações interpessoais se darem nesse contexto presencial, que eu acho importante, né? E neuropatia diabética é um tema assim, extremamente importante, não só pela prevalência, mas pelo impacto na qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente precisa fazer eventos como esse para a psicoeducação, né, para a educação médica continuada. Eu acho que a gente tem que se habituar a ter no nosso receituário, né, número 1, exercício físico, número 2, dieta, né? Então, eu acho isso tem que ser... Antigamente, só o endócrino prescrevia dieta e exercício físico, né? Mas eu acho que é uma função do médico. Então, isso há alguns anos começou a fazer parte da minha rotina. Eu acho que eu me tornei, enquanto pessoa, mais ativa e mais saudável em função desse contato com uma literatura mais vasta, de quanto que a dieta mais saudável e o exercício físico podem interferir epigeneticamente na nossa saúde. Então, eu acho que tem que ser muito falado, toda consulta, tem que falar e falar de novo, e tem que falar em casa, e tem que falar em vários ambientes para que isso seja uma coisa muito clara para todo mundo. Né? Eu acho que esse é o principal recado, né? E eu acho que foi um grande salto de conhecimento que a gente teve no tratamento do diabetes tipo 2, da neuropatia diabética tipo 2, especificamente, né? Foi a gente entender que existe neuropatia mesmo com controle adequado do diabetes, e a gente entender também que a gente precisa prescrever emagrecimento e exercício físico, né, para pacientes com neuropatia diabética, que é o que muda a curva, a história natural desses pacientes. Obrigada. É isso aí, Camila. E você me fez lembrar que o Clube do Nervo, você estava ainda começando. Não, já era no final, já tinha formado, né? Já tinha formado, está na residência, no R1, acho, R1, R2, né? R1, R2, ou seja, o Clube de Nervo não tem tanto tempo assim, não posso dizer que é muito tempo, né? Mas, como havia referido, são edições que a gente vem fazendo e com possibilidade de estudos, inclusive. Então, alguns temas, eu acho, sempre despertam na gente o interesse. Hoje aqui, por exemplo, algumas situações acabaram fazendo com que talvez nos provoque
algumas observações mais acuradas na questão da neuropatia diabética. Eduardo, suas recomendações finais? Professor, acho que muito já foi falado, né? Eu acho que existe essa questão realmente que é a saúde pública, né? A gente entender que a gente precisa colocar a nutrição na pauta aí do dia, né? Então, a gente começar a prestar atenção como a gente vai levar isso para as escolas, né? Evitar a obesidade infantil, que tudo começa no hábito, né? Na construção do hábito lá atrás, né? No sedentarismo, no não incentivo à atividade física, não alimentação com muitos processados, que a gente viu que o problema não é só o risco de diabetes, mas até o risco mesmo de alterações cognitivas aí no longo prazo, desfecho cardiovascular ruim. E eu acho que o grande interesse aí, né, de todos é a compreensão, né, dos mecanismos que levam, né, essa suscetibilidade ao desenvolvimento da neuropatia em determinados grupos de pacientes e porque outros não desenvolvem, né, apesar de terem, às vezes, os mesmos fatores, né? Isso é muito interessante. Acho que um ponto que a gente poderia deixar até para uma próxima discussão é o uso desses inibidores, né, ou, desculpa, os análogos GLP-1 no tratamento da obesidade e talvez qual que é a interferência disso, né, nesses pacientes, né, porque são drogas que auxiliam de forma relativamente interessante na perda de peso, né? Não estão também disponíveis no SUS, então é bem restrito na clínica privada, mas é algo que talvez aí seja promissor junto com outras intervenções. Mas eu acho que fica o recado aí que a atividade física é mais barata, eu acho que é mais eficaz. Com certeza, mas já fica a ideia de nós fazermos uma reunião do sobrepeso e obesidade no desenvolvimento de complicações neurológicas em geral. Já fica esse tema para ser visto oportunamente. Professor Rolim, suas considerações finais? Não esquece de me convidar para esse evento aí, obesidade e complicações neurológicas. Porque tem muito, como você fala, Oswaldo, tem muito obesólogo. Sabe que na endócrina, assim como tem sonólogo, dorólogo, na neuro, tem obesólogo, tiroidólogo, gonadólogo. Então, pessoal... Mas eu queria imensamente agradecer o convite, Oswaldo. Sinceramente, foi uma honra e um prazer. Aprendi muito com vocês e contem sempre comigo. Eu estou muito contente aí por ter revisto todos os amigos, Luciane. Fazia um tempasso que a gente não se encontrava, né, Oswaldo? E também, embora virtual, né, esperamos que no futuro a gente possa também fazer algum evento do Clube do Nervo presencial. Uma sugestão aí. Com certeza. Esse evento, inclusive, aqui está Camila. presencial aqui, Sim. ouviu, Rolim? E um detalhe, tem até um café especial, ouviu? Você perdeu, o Eduardo também. Agradecer também o Wilson, que teve que sair, o Wilson sempre prestigiando o Clube do Nervo, com toda a sua expertise em neuropatias periféricas, e lembrar os colegas que o Clube do Nervo hoje é híbrido. Então, aqui no Copstar, que é uma referência em termos de hospital aqui no Rio de Janeiro, num centro de estudos magnífico. Para vocês terem uma ideia, estou aqui com o Bernardo dando todo um suporte, né? Isso aqui parece até um estúdio, e com um coffee break maravilhoso, que não engorda ninguém, ao contrário, o cara sai levinho, né? Não desenvolve síndrome metabólica. Então, aqueles aqui no Rio de Janeiro estão convidados, e os colegas, quando passarem aqui pelo Rio, viu, numa segunda-feira, é só acompanhar o programa do Clube do Nervo e virem até aqui. A próxima edição do Clube do Nervo, o tema será, e como nós estamos no mês do acidente vascular, das doenças cerebrovasculares, o tema são 5 temas que serão apresentados, abordados em doenças cerebrovasculares, em que vai ser mais uma apresentação de pequenas palestras e depois a discussão. E depois nós teremos também, na modalidade de histórias que inspiram, nós teremos a história de um professor muito importante aqui no Rio de Janeiro e que desenvolveu todo digamos, o que nós conhecemos em termos de Brasil, de muita coisa de imagem, que é o professor Felipe Matoso. Então, nós teremos o professor aqui, ao vivo e a cores, numa discussão em que a gente aprende muito com a história desses colegas, o que eles fizeram, o grau de empreendimento que eles desenvolveram ao longo da vida, de uma maneira muito séria e contribuindo imensamente para a medicina.
Então, são 2 temas, são legados importantes aqui do Clube do Nervo, e eu aguardo, viu, Rolim? Com certeza é que a gente não tem patrocínio, esse é que é o problema, né? Mas nós ficamos buscando aí os patrocínios, porque havendo patrocínio, a gente pode até convidar o colega para vir dar uma passadinha aqui no Rio, tomar um café com a gente aqui no Hospital Copstar. Eu aproveito até para agradecer não só a vocês, a Luciene, a Camila, o Rolim, ao Eduardo e o Wilson, mas agradecer ao Copstar por essa oportunidade de nós promovermos esse evento aqui neste hospital de referência, a Rede DOR, a Academia Brasileira de Neurologia, no capítulo do Rio de Janeiro, por confiança a essa atividade, e também ao nosso amigo Bernardo e a Raquel, que tornam esse evento possível. E também a Health Meds, que estou esperando que agora eles voltem a contribuir, né? Não é, Bernardo? Para que a gente possa manter a página lá no YouTube. Então, isso será gravado e só vai depender do Bernardo, né, se amanhã ou depois, para a gente poder já colocar no ar, e todos que não assistiram poderão assistir no YouTube. Eu deixo aqui uma boa noite para todos e um convite para a nossa próxima edição do Clube do Nervo. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Grande abraço, Camila, prazer. Um grande abraço, obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite, Rolim. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Luciane.